Olá! Hoje eu começo o programa com uma das histórias mais difíceis de entender na Bíblia. É a história do levita e da concubina. Não sei se você já leu essa história lá em Juízes 19. Eu quero ler apenas um pequeno trecho. A história ela se desenrola. É a história de um homem que vem buscar a sua concubina e ele começa a sua viagem de volta. E quando ele chega em um determinado lugar, é bem longe onde tem que ir, e ele chega em um lugar onde ele é recebido por um senhor que estava ali na cidade e o chamou para ele dormir na casa dele. Olha só o que disse. O levita respondeu: eu estou viajando de Belém de Judá para bem longe, lá na região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem para esta noite. Nós temos alimento, palha para os jumentos, pão e vinho para mim, para minha concubina e o meu empregado. Temos tudo o que precisamos. Aí o Senhor disse: venha comigo, vocês serão bem recebidos na minha casa. Eu cuidarei de vocês. Por favor, não passe a noite aqui na praça. Então, ele levou para a sua casa e deu a comer aos jumentos, os seus hóspedes, lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto eles estavam conversando, aí começa a história macabra. Enquanto eles estavam conversando alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta, dizendo ao velho: traga para fora o homem que está na sua casa, nós queremos ter relações com ele. Aí o velho saiu e disse: não, meus amigos, por favor, não façam essas coisas tão más, tão imorais. Este homem é meu hóspede. Olhem, então, estão aqui a minha filha virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as duas para fora e vocês poderão fazer com ela o que quiserem. Mas não façam essas coisas horríveis com este homem. E aí, no decorrer da história, a concubina dele é violentada a noite toda e jogada na porta. E ao amanhecer, ele abre a porta para ir embora, vê aquela mulher, chama ela para se levantar e ir embora. Simplesmente ela está morta. Ele coloca no lombo do jumento e segue viagem. A história é macabra. Agora, o que é mais estranho é perceber que eles ofereciam às mulheres. Não era para fazer nada com o homem, mas as mulheres, não importa, colocava para fora de casa ou colocou para fora de casa para ser. Qual o sentido dessa história no texto sagrado? Qual o objetivo de deixar essa história para todos conhecerem? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E como é gostoso podermos estar aqui todas as segundas-feiras para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Aonde quer que você esteja, por favor, sinta-se abraçado. Com licença, a gente vai entrando aí devagarzinho na sua casa, mas é para algo muito gostoso, né? Juntos estudarmos a Palavra de Deus. Se você está sintonizando aí a Novo Tempo pela primeira vez, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas que a gente aprende mais e mais com as mais diversas dúvidas que chegam ao programa. E daqui a pouquinho eu falo como que você faz se você tem uma dúvida e quer mandar para a gente também, tá bom? Bom, mas você sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas, mas quem está na mira para responder, baseando-se na Palavra de Deus, é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, tá animado para mais uma semana de questionamentos aí para você, meu amigo? Estou sim contente, porque sempre é muito bom estudar a Bíblia com o nosso telespectador. Quanto mais nós ensinamos, mais nós aprendemos. Relembramos de tantas coisas que nem imaginávamos que estava na mente.
Então, para nós é um privilégio, amigo telespectador, estarmos aqui com você. E nós esperamos que o programa de hoje lhe faça bem, que motive você a se aprofundar mais no texto bíblico, a entender a vontade de Deus para a sua vida. Esperamos que a Bíblia gere aquele tipo de transformação que você quer, que você busca e que você precisa. Então vamos esperar as suas perguntas e seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Muito bem, professor, muito bem. Daqui a pouquinho eu falo como é que você faz para participar. Nós abrimos o programa hoje falando de uma das histórias que eu considero assim, mais macabras na Palavra de Deus. Porque é uma história de um casal, como eu disse no começo do programa, ele estava viajando de volta para sua casa com a sua concubina e em uma determinada cidade que ele se hospedou ali, pessoas quiseram o violentar. E o seu anfitrião não o permitiu, mas permitiu que a sua concubina e a sua filha, filha do anfitrião, fosse colocada para fora para que aqueles homens pudessem abusar dela a noite toda, abusar delas a noite toda, né? E é uma história muito, sem saber qual é o objetivo. A gente, lendo assim, sem ter o contexto, a gente fica achando, mas por que essa história está na Bíblia? E tem mais, hein? Quando ele pegou ela, viu que ela estava morta, colocou no lombo do animal, voltou para sua terra. Quando chegou na sua terra, ele esquartejou a mulher em 12 pedaços e depois distribuiu. O que tinha a ver isso? É essa pergunta que nós vamos colocar na mira. Vamos ver como é que o professor Leandro Quadros se sai nessa resposta. Professor Leandro Quadros, você viu aí que eu contei a história que está aqui em Juízes 19? É uma história macabra. Bem horrenda. Rapaz, por que está isso na Bíblia, professor? Qual é o contexto, qual o sentido, qual é a lição que, de repente, o texto bíblico está querendo trazer aqui? Só para a gente ter uma noção, professor. Vamos lá, Tito. Realmente, como o Tito bem disse, é uma história macabra. E o que essa história nos mostra? Antes de eu dizer para você, é importante que depois, quando você tiver um tempo, amigo telespectador, que você leia o capítulo, o Tito lê uns trechos para nós, os mais importantes, para a contextualização da história. Depois você lê todo o capítulo 19, o capítulo 20 e o capítulo 21. Esses 3 capítulos vão mostrar para você o contexto amplo dessa história e o porquê que isso aconteceu. A primeira coisa que nós devemos destacar é que no versículo 1 de Juízes 19 é dito assim: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. E aí segue contando a história. O povo de Israel, naqueles dias, estava tão deteriorado pela ausência de uma boa liderança, que os habitantes da cidade de Gibeá, mesma cidade de Saul, pertencentes à tribo de Benjamim, estavam praticando coisas que os próprios pagãos praticavam. Eles estavam numa situação de deterioração moral tão grande que eles estavam como os habitantes de Sodoma e Gomorra. Eles quiseram abusar sexualmente de um homem, para você ter uma ideia da gravidade da situação. E aí o que acontece? Alguns detalhes na história que nos chamam a atenção é, por exemplo, este de que o hóspede oferece tanto a filha virgem quanto a concubina do homem para que os homens não abusassem sexualmente do levita. Obviamente que na nossa sociedade que corretamente protege as mulheres, para o leitor moderno isso aqui é um absurdo. Só que nós devemos destacar aqui algumas coisas. A primeira delas, a Bíblia retrata uma cultura deteriorada e não a vontade de Deus, é evidente. Então, esse é o primeiro ponto, uma cultura deteriorada. Segundo ponto que nós devemos destacar aqui, na cultura oriental, grava isso aqui, amigo telespectador, é importantíssimo.
na cultura oriental, um hóspede deveria ser protegido a todo custo. Era preferível perder a vida de um membro da família do que acontecer algo com um hóspede. Então isso era da cultura deles. Uma cultura, obviamente, que já estava corrompida pelo pecado, porque Deus valoriza a todos os seres humanos da mesma forma. Então, para eles, era extremamente ofensivo e repugnante acontecer alguma coisa com um hóspede. Então, ele preferiu, obviamente, que acontecesse algo com a própria filha ou com a concubina do homem do que com o próprio homem. Então, isso era cultural. Isso só nos mostra que uma cultura que não é orientada pela palavra de Deus, ela vai se corrompendo cada vez mais, vai se deteriorando. E um terceiro aspecto que você deve considerar, aqui a situação era vida ou morte. Para não acontecer algo com o levita, ser abusado sexualmente e ser morto, eles, naquele desespero, tinham que tomar uma posição. Lógico, não foi a ideal, mas no contexto deles, em que eles não sabiam o que fazer para proteger um hóspede, e isso deveria ser a todo custo, foi o que melhor ele conseguiu fazer no momento. E uma outra coisa que devemos considerar, era um quarto ponto, era preferível qualquer coisa do que um homem ser abusado, estuprado, abusado sexualmente por vários homens. Era preferível que acontecesse isso na visão deles com uma mulher do que a abominável prática homossexual no texto bíblico fizesse parte da vida daquele homem. Com a mulher eles não valorizavam naquele momento então, né, professor? Para eles era mais fácil, era menos pior acontecer algo com a mulher do que com o homem. Deus não aprovava isso, correto? Naquela cultura deteriorada pelo pecado. Aham. Né? Por isso que eu deixei bem claro. Porque em Gênesis 1, 26 e 27, a Bíblia é claríssima, né? O homem e a mulher são a imagem e semelhança de Deus. A vida do homem e a vida da mulher são sagradas para Deus. Agora, numa cultura deteriorada, era o que eles tinham de conhecimento naquele momento. E foi a coisa horrenda que aconteceu, porque ele preferiu que acontecesse algo com uma mulher, com uma concubina ou com a própria filha dele, do que com o hóspede dele, que era o representante, ainda mais representante da tribo de Levi, que era uma tribo sagrada, que era responsável pelo sacerdócio. Agora, uma outra coisa na história, e aí eu vou finalizar, por que este levita, diz ali no verso 29 de Levítico 19, que ele tomou um cutelo e despedaçou a concubina em 12 partes e enviou para as 12 tribos de Israel. Que coisa horrível isso aqui. Veja, esse homem fez isso. Primeiro, eles estavam mais desensibilizados, né? A cultura estava deteriorada mesmo, mas era a única maneira que ele tinha de gerar um horror tal que fizesse com que a tribo de Israel vingasse a morte da mulher dele. Da concubina dele. Quando foram mandadas essas 12 partes, o povo ficou impressionado. No verso 30 é dito assim, ó: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Então, aquilo ali foi uma coisa que chocou, gerou um horror. E aí eles descobriram quem fez, o interrogaram, e aí ele contou. Ele fez aquilo para mobilizar um exército contra a tribo de Benjamim, para vingar a morte e o abuso cometido contra a concubina dele. E aí por isso que eu disse para ler o capítulo 20 e depois o 21. Mas o 20 em especial mostra o quê? Os israelitas saíram para punir aqueles homens da terra de Gileade. Eles mereciam a pena de morte, de acordo com o texto bíblico. E isso é transcultural, não é só para aquela época esse aspecto. Como os benjamitas não quiseram entregá-lo, quiseram proteger os criminosos, aí se mobilizou um exército. E apenas um exército poderia atacar outra tribo.
Não tinha como um indivíduo ou dois atacar uma outra tribo, né? Então o exército se mobilizou, puniu aqueles criminosos, atacou a tribo de Benjamim, eliminando boa parte deles. Então, uma cultura deteriorada, sem Deus, é o que a Bíblia retrata para nós. E ao mesmo tempo nos mostra a justiça de Deus. Deus não deixou aquilo impune. Os criminosos foram punidos, os benjamitas que queriam ocultar os criminosos e o crime também foram punidos. E isso gerou, obviamente, uma grande tristeza no coração de Deus, na própria tribo de Israel, que depois, no capítulo 21, decidiram, para não exterminar a tribo toda, decidiram dar as suas filhas em casamento com aqueles benjamitas que sobraram para que uma tribo não fosse aniquilada, dizimada da história humana. Então é uma história realmente muito forte, mas para entendê-la temos que considerar esses aspectos e lermos o capítulo 19, o capítulo 20 e o capítulo 21. Para você ver, amigo telespectador, que um mundo sem Deus, a tendência é piorar cada vez mais. Uma cultura sem Deus vai só se deteriorando. E é interessante nós vermos que eram tribos do povo de Israel, aqueles que saíram do Egito. Foram divididos em 12 tribos ali, era entre essas tribos de Deus, né, professor? Do povo de Deus. Praticaram aqueles benjamitas, Tito, praticaram a mesma coisa que Sodoma e Gomorra praticavam. Olha só. Interessante. Não se assuste com essa história que está na Bíblia, mas a Bíblia é importante nós termos esse livro porque Deus não permitiu esconder as coisas terríveis que aconteceram com o povo de Deus. E é por isso que essa história está na Bíblia, para nós vermos aqui como o povo longe de Deus, ele faz coisas que a gente jamais imaginaria. Muito bem, o programa está apenas começando, essa pergunta era importante para nós dar o esclarecimento sobre esse assunto difícil. Para você participar, você pode mandar suas perguntas para o nosso WhatsApp, o número é 12 98151 0101, aparece aí na sua tela. Você pode também mandar por SMS e também pelas redes sociais, pelo Instagram, @namiradaverdade e pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt, tá bom? Participe aí, mande a sua pergunta para a gente e vamos aprender mais da Palavra de Deus. Tem uma do WhatsApp que chegou aqui, nós temos ainda 2 minutinhos, acho que dá para a gente responder aqui, ó. A pergunta, quem mandou foi o Humberto, ele diz o seguinte: um abraço a vocês e a todo o pessoal de casa que acompanha o programa. Um abraço a todos vocês aí também, o nosso querido Humberto está mandando. A pergunta dele é o seguinte: eu gostaria de fazer uma pergunta. No estado original, antes do pecado, Adão e Eva possuíam emoções negativas? Professor, na questão do livre-arbítrio, porventura a gente consegue perceber se antes da queda o homem foi criado com todas as emoções? Porventura ele tinha emoções, sei lá, de chateação, de raiva? Dá para saber alguma coisa sobre isso? É muito difícil nós avaliarmos isso porque eles viviam num contexto sem pecado, eles não tinham motivos para chateação. Então é óbvio que Deus criou o ser humano com todas as emoções e potencial, mas não significa que todas elas vinham à tona, porque não havia necessidade. Agora, obviamente, a partir do capítulo 3 ali, quando eles pecam, aí essas emoções que foram criadas de forma potencial, elas já se manifestam, né? Chateação, ira, medo, foi a primeira coisa que eles sentiram. Foi medo. Em Gênesis 3, medo da presença de Deus. Vergonha, né? Vergonha. Então isso se potencializou com o pecado. Agora, antes do pecado, nós não temos realmente como avaliar, porque é totalmente fora do nosso padrão de compreensão. Eles só experimentavam aquilo que é bom e agradável. E no céu, nós vamos ter a oportunidade de sabermos como que era ter esses sentimentos com a sua potencialidade, sem expressá-los ou vivenciá-los de forma negativa. Então, na eternidade, nós vamos conseguir fazer isso quando formos glorificados e as nossas conexões neurais forem reconfiguradas pelo Criador.
Ok, muito bem, muito bem. Nós temos que ir para o intervalo rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, participe mandando suas perguntas pra gente através do nosso WhatsApp, através das redes sociais, da maneira que você quiser. Manda pra gente e vamos colocar o professor na mira. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso Instagram, deixa eu ver se tem um nome aqui. O Felipe Augusto, ele perguntou o seguinte, por que lá em Gálatas, Paulo aparentemente está indo contra a lei de Deus? Professor Leandro Quadros, dá para a gente sentir isso lendo o livro de Gálatas ali? Será que Paulo estava indo contra a lei de Deus? Essa pergunta, você está na mira. Vamos ver o que fala ali no texto de Paulo. Ele não citou aqui o capítulo e o versículo, mas no contexto ali dá a entender de que Paulo estava contra a lei, professor? Aqui a carta de Paulo aos Gálatas, ela é muito interessante, ela é usada, infelizmente, para defender a abolição da lei. Só que longe de Paulo ensinar a abolição da lei, o que Paulo faz em Gálatas é colocar a lei na sua função correta. Paulo está aqui defendendo a doutrina da justificação pela fé. E os Gálatas estavam com um problema. Eles estavam ensinando salvação pelas obras. E Paulo até chama isso, aqui em Gálatas 1, versos 6 e 7, ele chama isso de um outro evangelho. E aí o que Paulo diz? Que o evangelho puro e verdadeiro, ele ensina que nós somos justificados ou declarados justos unicamente pela fé em Jesus Cristo e não pela lei. A lei de Moisés e tudo que ali contém, que na verdade é lei de Deus, né? A função da lei de Deus não é justificar. A lei de Deus faz parte, sim, da vida de santificação, mas jamais da justificação do crente. Então, a sua pergunta foi interessante, meu irmão. Paulo não é contra a lei, mas ele é contra usar a lei como meio de justificação. Então, ele vai tecendo comentários aqui para mostrar o absurdo de uma pessoa ser justificada ou declarada justa pela lei, por exemplo. Aqui, em Gálatas 3, 13, por exemplo, Paulo argumenta: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Qual é a maldição da lei? Não é a lei que é maldita. Porque de acordo com o próprio Paulo, em Romanos 7, verso 12, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A maldição da lei é a condenação dela sobre o pecador. A lei nos condena à morte. Porque o salário do pecado, o salário da transgressão da lei, em Romanos 6, 23, é a morte. Então ele argumenta, entre outras coisas, que Cristo nos resgata desta condenação à morte eterna. Agora, por que nós não cremos jamais na abolição da lei como princípio de vida? Porque quando vamos para os capítulos 5 e 6 de Gálatas, Paulo já faz uma diferença entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Então é óbvio que para uma pessoa não praticar as obras da carne, ela tem que estar em harmonia com a lei. Ela não pode ir contra o decálogo, por exemplo, que é o resumo da vontade moral de Deus para os seus filhos de todas as épocas. Então basta você entender o propósito da carta aos Gálatas, e aí você vai perceber que ele não é contra a lei como princípio de vida, ele é contra dar à lei uma função que não pertence a ela, que é justificar o pecador, algo que é feito apenas por Jesus Cristo. Ok, muito bem. E a gente vai aprendendo sempre com a palavra de Deus. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso Facebook, você pode mandar também a sua pergunta pelo Facebook, o nosso endereço é namiradaverdade.nt. A pergunta quem mandou foi o Ivan Freitas, ele disse o seguinte: eu gostaria que vocês me tirassem essa dúvida. Jesus disse aos apóstolos ou aos discípulos que ele iria para o Pai,
mas que ele enviaria o Consolador, que é justamente o Espírito Santo. Então, o que existia no corpo das pessoas, inclusive dos apóstolos, antes da partida de Jesus? Ou melhor, somos feitos de corpo, alma e espírito. Isso citado lá em Gênesis. Se somos compostos desses três elementos, o Espírito Santo já não estava no corpo antes da partida de Cristo? Ou era outro Espírito que Deus nos colocou até a vinda do Espírito Santo? Então, essa é a questão, professor. Jesus, após ele subir, ele enviaria o Espírito Santo. Mas antes da partida, da ressurreição e da ascensão de Jesus, o Espírito Santo não estava na terra? Não estava no ser humano? Ele já estava sim, ó. Só para dar um exemplo para o nosso telespectador, o Espírito Santo sempre esteve presente e atuou inclusive nos antediluvianos, né? Então o que diz aqui Gênesis 6, deixa eu ver aqui o versículo. Olha, você sabe que 3. Tem até uma outra pergunta, depois eu vou complementar, viu, professor? Tá ok. Gênesis 6,13, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então o Espírito Santo sempre atuou no ser humano. O que Jesus prometeu é que o Espírito Santo seria o substituto dele aqui na terra. Ele já atuava nas pessoas para convertê-las. Mas para estar com a igreja, como líder da igreja, era realmente após a ascensão de Cristo. Então, após a ascensão de Cristo, ele viveria de uma forma plena aqui neste mundo, como substituto de Cristo, mas ele já atuava nos seres humanos antes. Outra coisa na pergunta, você não deve confundir o espírito humano com o Espírito Santo. O espírito de Gênesis 2,7 é algo que Deus soprou em nós. É o fôlego de vida, é aquele poder energizante de Deus. O Espírito Santo já é a terceira pessoa da Trindade, então não dá para confundirmos as duas coisas. É legal, porque chegou uma pergunta também, aqui só que essa foi pelo Instagram, o Júlio Alves, ele até complementou dizendo o seguinte, em Gênesis 1:2 afirma que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse Espírito de Deus que parava antes mesmo da criação do mundo, já era o Espírito Santo, professor? Já era o Espírito Santo, né? Ali a palavra, quando fala ali em Gênesis 1:2 que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, quer dizer que o Espírito Santo estava ali de uma forma vibrante, protetora, voando sobre o nosso mundo para criar e proteger, obviamente, a vida ali que seria criada naquele momento. Então, ali é a terceira pessoa da Trindade, sim, presente na criação do nosso mundo. Olha aí que legal. Olha como a gente vai pegando os trechos da palavra de Deus e formando todo o contexto e aprendendo mais sobre isso, né? Como eu sempre digo, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Não importa se você é novo na fé, não importa se você não tem uma compreensão clara, tenha uma dúvida simples. Não tenha preconceitos. Olha só a pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp. Pergunta para o programa Na Mira da Verdade. Como seguir a Jesus? Uma pergunta simples. Como seguir a Jesus? Como podemos orientar o nosso telespectador, professor, a seguir a Jesus? O que é seguir a Jesus? Como que nós devemos segui-lo? O que isso faz para a nossa vida? Temos que seguir a Jesus para sermos salvos? Bom, aqui em João capítulo 15, amigo telespectador, Jesus nos mostra que segui-lo verdadeiramente é permanecer nele. Quando você o aceita como seu Salvador e crê no sacrifício substitutivo dele na cruz, quando você acredita na ressurreição dele dos mortos e que hoje ele está no santuário celestial, atuando como seu intercessor, como sumo sacerdote, quando você o aceita e é batizado nas águas como uma evidência pública de que você o aceitou internamente, você tem que agora permanecer ligado a ele.
E isso é através do dia a dia, através da comunhão pessoal com Deus, por meio da oração, da leitura da Bíblia, do testemunho pessoal, com o exercício do seu dom espiritual. Então são várias coisas, né, que poderíamos dizer a respeito. Mas eu quero ler aqui para você João capítulo 15. Por exemplo, no versículo... Vou ler a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, aqui ele já está falando dos seus seguidores, das pessoas. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Então, a primeira coisa, quando você permanece em Jesus e o segue, você dá frutos. Uma pessoa que diz que aceita Jesus e não dá frutos, ela se torna um ramo seco. E Deus, o Pai, como agricultor, vai o quê? Podar fora. Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aqui está o segredo. Você não desistir de Jesus. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então isso aqui que é seguir a Jesus, é você permanecer nele. Ao mesmo tempo, em outro texto bíblico, Cristo disse que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. O que é tomar a cruz? É tomar sobre si os desafios de uma vida de discípulo, os desafios do discipulado. Então é simples. Se você confessa a Jesus como seu Salvador e permanece nos caminhos dele, seguindo essas dicas que eu lhe dei, você estará salvo. Agora, quem desiste de Jesus, obviamente, quem, de acordo com João 15, não dá frutos, o Pai acaba podando fora, o Pai como agricultor. Então leia João capítulo 15, reflita neste capítulo, ele vai ser muito esclarecedor para você. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria indicar para você um guia de estudo fantástico que acabamos de lançar. É esse aqui, ó, a Revista Esperança, Novo Tempo, Eventos Finais. Nós estamos vivendo em um tempo em que a gente está vendo tanta coisa ruim nesse mundo que a gente percebe que parece que ele está chegando ao fim. Agora, como compreender tudo isso biblicamente? O que a Bíblia pode nos orientar para o tempo em que nós estamos vivendo? Aqui nesse estudo você vai tirar algumas dúvidas sobre, por exemplo, quem será o anticristo? É uma das perguntas que são respondidas, é respondida aqui nesse guia de estudo. As 7 últimas pragas, castigo ou libertação? Olha um outro tema que você vai encontrar aqui na revista Eventos Finais. O que é a marca da besta? Se você quer saber mais sobre esse assunto, você pode solicitar a sua revista gratuitamente. Eu quero convidar você a acessar a plataforma de cursos, novotempocursos.com. Se você acessar ali a plataforma novotempocursos.com, você vai ter a chance de solicitar a revista e também acompanhar as videoaulas desta e de outras revistas, de outros guias de estudos que nós temos apresentado aqui no programa Na Mira da Verdade e na Novo Tempo. Todos os guias de estudos estão disponíveis em videoaulas. Acesse lá novotempocursos.com, solicite a sua revista, veja esse conteúdo. Eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre esse material que é feito com muito carinho e tudo é gratuitamente, viu? Tudo é grátis.
você pode solicitar a revista, você pode ter acesso à plataforma de cursos, com todos os cursos ali. Tudo é gratuito. Graças ao projeto Anjos da Esperança, a qual os mais diversos anjos têm contribuído para que a Novo Tempo continue adiante, levando material gratuitamente para todos. E se você quer ser um anjo, por favor, acesse também os nossos canais para ser um anjo da esperança. Você pode ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 30 30, para você ser um anjo. É só você ligar, você pode ligar agora, nós temos uma equipe lá pronta para receber a sua ligação, para que você possa fazer uma doação, para que você possa ser um anjo da esperança, possa fazer as suas doações, para que o Evangelho continue sendo pregado pelos meios de comunicação aqui na Novo Tempo, nesta geração, tá bom? Muito bem. Professor, temos ainda 2 minutinhos, acho que dá para colocar mais uma perguntinha aqui, hein? Olha só, senão a gente responde depois do intervalo. Quem mandou essa pergunta, deixa eu ver, a Fran Ferreira, de Caririaçu, lá no Ceará. Uma pergunta, Jesus ficou entre 2 ladrões, um se arrependeu e pediu misericórdia. Jesus perdoou e disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Também o rico e Lázaro foi para o paraíso. E a Bíblia, a história do rico e Lázaro, né? Um foi para o paraíso. E a Bíblia diz que os que dormem ressuscitará para encontrar com Cristo Jesus. Então, essa é a minha dúvida. Quem morre fica dormindo até Jesus voltar ou vai direto para o paraíso? Professor, ela citou 2 histórias que dá a entender de que eles estariam no paraíso agora. Só que nós falamos aqui, pelo que a gente viu a pergunta, ela tem acompanhado a programação da Novo Tempo e a gente ensina que realmente existe o sono da morte. Aqueles que morrem estão dormindo até a volta de Jesus, onde então poderá haver a ressurreição. Professor, tem 1 minutinho. Você quer responder depois do intervalo? Vai ser melhor porque são 2 textos longos, né? Então, mesmo que eu vá comentar brevemente e indicar a revista, vai ser melhor depois do intervalo. Então tá bom. Nós vamos para um intervalo rapidinho, não sai daí não, para você ter a resposta. A gente volta já já. Já estamos de volta e a pergunta que ficou aberta foi da Fran Ferreira, lá do Ceará, e ela perguntou o seguinte, né? Ela citou 2 histórias que dá para entender de que tanto o ladrão como na história do rico e Lázaro ali, eles estão no paraíso. Só que a gente sempre ensina e a Bíblia mostra que quando o ser humano morre, ele fica no pó da terra até Jesus voltar, para então ser ressuscitado. E aí ela quer saber então, professor Leandro Quadros, como que é, deixa eu ver o meu amigo professor Leandro Quadros aqui, ó, qual que é essa resposta que ela diz? A minha dúvida é, quem morre fica dormindo até Jesus voltar ou vai direto para o paraíso? O que a Bíblia pode nos ajudar aí? Realmente, por causa de algumas interpretações equivocadas, muitos pensam que a história do criminoso na cruz, em Lucas 23, 42 e 43, e que a parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31, estariam contradizendo a doutrina do sono da alma, porém não estão contradizendo. Antes, para começar, eu quero ler aqui para você Gênesis capítulo 3, verso 19. Quando nossos primeiros pais pecaram e Deus deu a sentença a eles e mostrou o resultado do pecado deles, no verso 19 Deus diz assim, ó, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, Deus não deu a entender aqui, de nenhuma forma, que Adão iria para o céu ou para o inferno naquele momento. Mas Deus disse que por ele ter sido feito da terra, ele tornaria a terra. Então, isso é importante nós termos em mente. É por isso que a Bíblia diz em textos como, por exemplo, o Salmo 6, verso 5, que na morte não há recordação de Deus. E no sepulcro ninguém pode dar louvor a Deus. Por quê? Porque está no sepulcro e não no céu, em nenhum outro lugar.
Apocalipse 20, 7 a 10, menciona que o lago de fogo ou o inferno não existe hoje, existirá sim no futuro. No momento do juízo final, quando o juízo for executado após a volta de Cristo, este lago de fogo será aceso sim, de acordo com Mateus 25, 31 a 46. Então, como explicar esses textos que eu mencionei, que o Tito mencionou aqui? Eu vou dar uma explicação bem breve, porque eu quero direcionar você para a revista Na Mira da Verdade. Sobre Lucas 23, quando Cristo promete ao criminoso arrependido que ele estaria com ele no paraíso, é importante você considerar que no original grego não existia pontuação. Então as frases eram escritas juntas e sem pontuação. É o tradutor, obviamente, quem tem que definir de acordo com certas regras da gramática grega, no caso do Novo Testamento, aonde vai a pontuação. Na tradução ecumênica da Bíblia, a vírgula está no lugar adequado. Está assim: em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. A presença ou a ausência da vírgula após a palavra hoje muda todo o sentido. Se Jesus dissesse assim, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, aí indica que naquele mesmo dia eles estariam no paraíso. Mas se o que Jesus disse foi, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, a vírgula após o hoje indicaria que a ida ao paraíso seria no futuro e que apenas a promessa é que estava sendo feita naquele dia. Aqui na revista Na Mira da Verdade, eu dou mais detalhes desse texto para você. Um texto paralelo que eu apresento, não é paralelo, ele é explicativo, é João 20, 17. Jesus fez essa promessa para o criminoso arrependido na sexta-feira. Porém, no domingo, alguns dias depois, quando Maria Madalena foi adorá-lo, ele disse assim, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Então veja, como que Cristo iria ao paraíso na sexta, se no domingo de manhã ele disse que ainda não havia ido? Então é impossível. Então o que eu vou recomendar para você? Que você peça a nossa revista, Na Mira da Verdade. Na Mira da Verdade tem uma lição, que é a lição de número 8, Textos difíceis sobre a morte. E aqui eu abordo Lucas 23, 42 e 43, outro texto, Gênesis 35, 18, que também é usado, 1 Reis 17, 21, 2 Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 23, textos de Paulo que são indevidamente usados a favor da imortalidade da alma. Então, é bom você perceber esse texto, Apocalipse 6, verso 9, e além de textos sobre a morte, há alguns dos textos bíblicos sobre o inferno. Eu não entrei em detalhes na parábola do rico e Lázaro por causa do espaço, óbvio, da revista, e a revista já foi grande, né? Mas eu vou te dar aqui uma explicação breve, já que você fez essas duas perguntas para nós. Se você analisar o relato do rico e Lázaro, eu quero que você atente para uma coisa. Leia Lucas 16, 19 a 31 e responda a seguinte pergunta. Jesus coloca no céu e no inferno almas ou corpos? Essa resposta é fundamental. Por quê? Porque se você concluir, e você vai concluir, que não são almas fora do corpo que recebem ali as sentenças, a recompensa ou a punição, você já vê que Cristo não está defendendo a doutrina da imortalidade da alma. Cristo está usando, sim, uma crença popular da época e para evitar o erro da imortalidade da alma, ele coloca corpos, ele coloca um corpo no céu e um outro corpo no inferno. Tanto que ali em Lucas 16, o rico que está no inferno, ele pede para Abraão autorizar aí Lázaro a molhar a ponta do dedo em água e
refrescar a língua dele. Então, não é espírito ou alma desencarnada que está ali, é um corpo. Então, Cristo se utiliza de uma história popular para poder ensinar sobre o juízo final. E o momento em que isso vai acontecer não foi por ocasião da morte. O momento seria algo no futuro, porque é o que a Bíblia ensina. Cristo mesmo ensina que o lago de fogo será aceso após a sua segunda vinda, como lemos em Mateus 25, 31 a 46, tá bom? Mas peça a revista Na Mira da Verdade, é um presente da Novo Tempo para você. Você pode mandar uma mensagem para 12 98244 4446. Pede a sua revista. 49, obrigado, Tito. Pede a sua revista, vai de presente para você poder estudar e se aprofundar neste e outros assuntos. E mais uma vez eu falo, você pode acessar a nossa plataforma de cursos, que ali tem, inclusive, as videoaulas do professor Leandro Quadros falando sobre cada tema da lição para você aprender, tá bom? novotempocursos.com, acesse lá, se inscreva e eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Muito bem, professor, nós temos uma pergunta aqui que chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Humberto, ele disse que ele é católico de Fortaleza e ele diz assim, me ajude por favor, já fiz vários estudos da Novo Tempo sobre o sábado e tudo faz muito sentido para mim, mas ainda estou confuso. Sabemos que o sábado vem de Shabat, que quer dizer dia de descanso. Sendo assim, ao invés de um dia específico, não poderíamos concluir que o que Deus abençoou e santificou foi um evento ou o ato de descansar? E nesta lógica, como Jesus inaugurou uma nova criação na sua ressurreição, o novo ato de descansar não poderia ser o domingo, como o primeiro dia começando agora na segunda-feira, ou melhor, não, o primeiro dia começando agora na segunda-feira? Deixa eu ver se eu entendi. O novo ato de descansar não poderia ser no domingo, como o primeiro dia, começando agora na segunda-feira? Ou seja, segunda-feira sendo o primeiro dia e domingo seria o sétimo, né? Nesse caso aí. Nessa lógica, o que a gente precisa perguntar aqui, será que o que Deus concluiu ali na criação seria o ato de descansar? Foi um evento ou algo assim, professor? Veja, meu querido irmão, para a sua análise estar assim precisa, uma das duas coisas deveria ter acontecido. Deus deveria ter santificado a semana toda ou não se santificado nenhum dia da semana. Mas não foi isso que aconteceu. Por mais sincera que seja a sua análise, eu quero lhe ajudar a perceber que ela não é bíblica. Primeiro, porque Deus não santificou a semana. E segundo, Deus santificou um dia em específico. Aqui é que está o detalhe. Então, se Ele fez isso, nós não podemos mudar. Nós não podemos ir contra isso aqui. Então, Gênesis 2, 1 a 3. Vamos ver. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E aqui que está o detalhe, abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Então, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, ele não abençoou e santificou toda a semana. Então, aqui uma coisa que aprendemos, a ideia de que todos os dias são iguais para Deus não é bíblica. Isso é fruto da imaginação humana. Não é bíblico, porque Deus não santificou todos os dias. Se Deus não tivesse abençoado e santificado o 7º dia, aí sim, cada um poderia escolher o dia que quisesse para o seu descanso, mas não foi o que aconteceu. O texto bíblico não dá margem para tal interpretação. É impossível ver isso no texto. Por mais que eu já tenha me esforçado para ver isso no texto, não tem como. Porque o texto diz que Deus coloca a sua bênção e Ele santifica, ou seja, separa o 7º dia dos demais. E quando você vai para o 4º mandamento, em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, o nome do 7º dia é sábado.
é Shabat, é descanso. Então, sétimo dia está relacionado com o descanso, porque Deus abençoa e santifica um dia específico. E para finalizar, meu irmão, sobre a questão do domingo poder ser esse dia porque Cristo inaugurou uma nova criação, o argumento é interessante, mas não é bíblico também. Por quê? Olha o que o próprio Cristo disse sobre uma eventual mudança ou não na lei de Deus. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então quer ver, meu irmão, se não é para omitir da lei nem uma letra i, nem um acento, não dá para trocar um mandamento todo por outro. Deus não autorizou isso. Além do mais, se Cristo mudasse o dia de guarda, Cristo estaria corrigindo a Deus Pai. Isso não é viável. Deus é um em natureza, em essência. O Pai faz aquilo que o Filho faz e vice-versa. Tá bom? Então, a sua análise é sincera, você está buscando compreender a verdade bíblica, mas você precisa ir bem no texto bíblico e deixar que o texto bíblico fale ao seu coração. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos ainda alguns minutinhos, mas eu tenho uma pergunta aqui de um jovenzinho que eu não posso deixar de colocar. O Davi Duarte, ele tem 11 anos e a pergunta dele é a seguinte: na Bíblia diz que os perdidos ficarão na terra, mas também fala que o Jardim do Éden será restaurado aqui na terra. A minha dúvida é, os perdidos e o Éden vão existir ao mesmo tempo, no mesmo lugar, ou isso acontece em momentos diferentes? Vamos ajudar aí o nosso queridinho. Nós temos 2 minutinhos, professor. Você consegue responder? Sim, essa é bem rápida. Meu jovem, são realmente 2 momentos distintos, tá? Ali em Apocalipse 20, nós percebemos que os ímpios estarão na terra, mortos, de acordo com 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Mas aí o que acontece? Eu vou ler aqui para você Apocalipse 21, versos 1 e 2. Depois do milênio, depois que Deus castigar os ímpios, aniquilá-los, depois que a cidade santa descer para cá, aí sim Deus traz o jardim do Éden para cá. Então veja, são momentos distintos. Apocalipse 21, 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então são momentos distintos. Os ímpios permanecem mortos na terra e a restauração da terra é após o milênio, quando a cidade santa, a Nova Jerusalém, desce aqui. E aí o nosso planeta será a capital, diríamos assim, do universo, porque o nosso grande presidente, o Criador, estará morando aqui conosco. Ok, professor. Com essa nós encerramos o programa de hoje e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, Tito, e até semana que vem, amigo telespectador. E não se esqueça que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Você viu hoje que nós apresentamos aí muitas perguntas, apresentamos os cursos bíblicos aqui, tanto eventos finais como na Mira da Verdade, e todos esses guias de estudo você pode acessar a nossa plataforma de estudos, novotempocursos.com, tá bom? Acesse lá e você vai ver todas as videoaulas para você aprender mais e também solicitar a sua revista física também, tá bom? Aqui você já sabe, sempre as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, como eu sempre digo, estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!